que Jesus diria hoje ao olhar para a igreja, para a sua igreja, a igreja dele, olhar para ela hoje, o que ele diria? O que Jesus diria hoje olhando para a igreja? O que as pessoas estão fazendo hoje com a igreja do Senhor Jesus? Queridos, esse próximo mês agora completam 38 anos que Jesus me chamou e que eu estou na fé, que eu estou aqui. 38 anos que eu estou nessa luta para viver uma vida de santidade diante do Senhor. Para viver aquela vida que agrada o coração de Deus. Para viver aquela vida que os céus se alegram. 38 anos de luta, de batalha, de momentos difíceis, de fraquezas, de fortalecimento. São 38 anos que eu vivo assim. Agora, eu vivo assim por conta da igreja, porque é do Cristo. Eu faço parte dela. Imagina se ele olhasse para mim hoje como igreja, como parte da igreja, como liderança que eu sou, como pastor que eu sou. O que ele diria para mim hoje com relação à igreja dele? O que o Cristo diria para você com relação à igreja dele? Parece que as pessoas esqueceram que a igreja é de Cristo. E os homens, infelizmente, se apossaram desse título, Igreja de Cristo. Parece que eles se apossaram e fazem o que quer com essa igreja. Infelizmente, é o que a gente vê. Causa tristeza. Olha, se causa tristeza no nosso coração, imagina no coração de Cristo. Imagina. Se nós olhando hoje, vemos o comportamento de muitas pessoas e ficamos irados até. Imagina Cristo. Olha o que diz o texto. E parece que as pessoas esqueceram isso aqui. Mateus capítulo 16, versículo número 18. Ele diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está dizendo isso aqui é o Cristo. Ele está dizendo: eu vou edificar a minha igreja, a igreja dele. Ele não deu, ele não passou papel de venda para ninguém, contrato de venda para ninguém, transferência para ninguém. A igreja continua sendo dele. Agora o que é que ele diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é dele. Por que as pessoas estão fazendo coisas absurdas hoje em nome de Deus, em nome do espiritual? Comportamentos reprovados pela palavra de Deus. Mas por que as pessoas agem assim? É porque elas acreditam que a igreja é delas, não é de Cristo. Elas acreditam que a igreja pertence a ela, não pertence a Cristo. Infelizmente, isso é uma realidade. Quantos crentes hoje têm um comportamento diferente daquilo que a palavra de Deus diz? E às vezes em nome do espiritual, às vezes em nome de ação do Espírito Santo. Infelizmente isso é uma realidade. É algo que ninguém pode fugir. Nós estamos vendo. Você vai para uma rede social que você vê isso. As pessoas, elas não apenas fazem, mas divulgam o que fazem. Infelizmente, o que a gente está vendo hoje, querido, dentro dos templos são coisas absurdas. Mas existe ainda os verdadeiros cristãos. Existe ainda aqueles que resistem. Existe ainda aqueles que estão ali para não escandalizar. Existe aqueles que estão ali para levar a sério a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou ser crente porque eu vejo o comportamento do fulano de tal. Ela vai ver, na verdade, o comportamento errado do fulano de tal. Ela vai ver o comportamento errado. Ninguém vai querer aqui cobrir o sol com a peneira, dizer que não é verdade. É verdade. Mas o próprio Cristo diz assim, é inevitável que venha o escândalo. Só que ele diz: ai daquele por qual vem o escândalo vem. Ai daquele. É melhor que essa pessoa não tivesse nascido.
Você está entendendo? Usar isso aí para não se aproximar de Cristo, usar isso aí para não ir adorar a Deus no templo, também é pecado. Você colocar o erro de alguém, não, eu não vou no templo porque no templo é assim, né? Eu não vou na igreja porque a igreja é assim, eu não vou porque os pastores são assim, e generaliza. Você não pode generalizar. O exemplo mal de uma pessoa você não pode compreender que são todas as pessoas. Senão, o que é que diríamos aqui? Que toda a sociedade está errada porque uma parte da sociedade erra? Diríamos aqui que toda a sociedade está no meio de coisas ruins porque uma parte da sociedade está? De forma alguma. Ninguém pode dizer isso, não podemos generalizar. Temos que ser pontuais. Não é fulano de tal, é fulano. E eu não posso aqui querer generalizar tudo. Eu tenho que ter cuidado com isso. E muitas pessoas, por generalizar tudo, é que não vão a uma igreja evangélica. Talvez você que vai assistir esse pequeno vídeo aqui, talvez você seja uma das pessoas que diga, não vou à igreja evangélica, porque todo mundo lá é ladrão. Até que prove que eu, pastor Antônio Alves, te roubei, você não pode dizer isso. Até que você prove que eu, pastor Antônio Alves, sou uma pessoa desconcertada, você não pode dizer isso. Você não pode. Não podemos generalizar. Eu não posso generalizar nada, ninguém. Se tem uma pessoa ruim, eu não posso dizer que todas são, de forma alguma. Vá na igreja. Vá lá. Procura a igreja séria. Procura a igreja que prega a palavra. Pesquise sobre a igreja. E se aproxime de Cristo. Deus te abençoe.